Companheiros, como eu falei na última aula, tá? A gente parou na página 23 e vamos chegar até a página 30 por hoje. Eu vou iniciar a leitura para os companheiros aí que estão acompanhando a videoaula do canal, tá? Que estão estudando comigo. E hoje, gente, ele vai participar. Ele se acha rejeitado, encontrei ele na rua, estou cuidando dele e é parte da minha, tá? Minha família. Esse garoto, gente. Esse garotinho achei na rua, gente. Olha um absurdo. Ele estava abandonado, jogado. E eu atutei ele, gente. Ora, a identificação criminal só se justifica quando houver dúvidas a respeito da identificação do acusado, quando a fotografia deve ser levada e efeito somente a ser tratado de criminoso habituais e perigoso, mas não ter qualquer pessoa ou por qualquer infração. Os constituintes de 1988 procuram transportar para o título dos direitos e garantias fundamentais muitos termos já previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como direito de locomoção do artigo 5º, amparado pelo habeas corpus, o crime de tortura, tornando-se inafiançável e insuscetível de graça à anistia do artigo 5º. Criaram ainda outros instrumentos para garantir direitos como habeas corpus, artigo 5º e mandato de injunção do artigo 5º e a desmoralização, como ocorre, por exemplo, com a ação popular que não tem impedimento aos governantes de lesarem o patrimônio público. O direito de silêncio e de permanecer calado ficou assegurado como principal constitucional, pois o preso está informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência de familiar e de advogado, artigo 5º CV. Então, gente, eu vou permanecer calado, tá? E eu não vou, não quero esquecer que me abandonou, eu perdoo, pois agora arrumei um pai novo. Nossa, filho, obrigado, papai te ama. Vou continuar, gente. Resta saber que todos os direitos previstos e garantias pela Constituição serão cumpridas e observados pela autoridade, mesmo num regime democrático, e que termo visto é um total descumprimento das leis normantes pelos governantes, pois os remédios constitucionais como ação popular, mandato de segurança e habeas corpus, a ser muito existente, nunca foram efetivamente capazes de surtir efeitos. Agora novos instrumentos foram criados, como habeas corpus e mandato de injúria e mandado coletivo, que certamente não terão devida eficácia, e tantas reclamações que realmente precisam que haja respeito ao cumprimento das leis, e não apenas instrumentos sem a devida eficiência. Porque será que impeachment é que é um instrumento político destinado a afastar os maus governantes do cargo, não foi objeto de consideração dos constituintes e tampouco inseridos entre os instrumentos e remédios efetivos para coibir o proibimento administrativo e copeia desafiando entre os governantes, quando os referidos serão
esquecidos na Lei número 1079 de 10 de abril de 1950, em nenhuma aplicação, sobretudo no momento criticado de nossa história. E desanimador, pois os estudiosos de direitos verificam que as leis em algum são justamente os grandes criminosos que continuam impunes e fora do alcance do judiciário. E, no entanto, a Constituição desse detalhe considera a tortura, o tráfico de drogas e os crimes hediondos que vêm a ser isto. É o terrorismo como inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Por eles responderão os mandantes, os executores e os que puderem evitar-se é mediante do artigo 5º. Também o racismo, onde contravessa constitui-se crime inafiançável, é sujeito à pena de reclusão do artigo 5º, que não deixa de ser respundância, pois a pena de detenção será praticada e equiparada à de reclusão para esse efeito como para concessão de soles. Nas edições anteriores dissíamos que restava guardar qual seria a pena mínima a se impor a esses crimes inafiançáveis, que, se forem iguais a inferiores a 2 anos, permitiram que teríamos então uma incongruência tal como que atualmente ocorre em relação aos crimes de lesión grave, gravíssima e vadiagem mendicância, que são também inafiançáveis, do artigo 323, 2 e 5. Que o acusado fica preso durante instrumento aguardando sentença e depois a condenatória após a liberdade vigiada. Parece que estávamos adivinhando a intenção do legislador da Lei número 9.455 de 20 de abril de 1997, que definiu crimes de tortura em seu artigo 4º, estabelecendo pena de 2 anos de reclusão no caso que de tortura resultam em lesão corporal de natureza leve, tortura na forma simplificada. Já a Lei número 9.459 de 13 de maio de 97 alterou o artigo 1 a 20 da Lei número 7.716 de 5 de janeiro de 1989, que define crimes restantes de preconceito de raça e de cor, estabelece pena mínima de 1 ano de reclusão para a prática de racismo do artigo 20. Essa nova lei somente vem alcançar ainda mais a concluência da legislação, pois que a Lei número 9.455/97, racismo, nada mecanismo a respeito. No tocante à primeira lei, por outro lado, impõe pena privativa de liberdade em regime fechado, não impede de outra a concessão de suspensão condicional da pena, assim desde que a aplicação da pena mínima de 2 anos é presente presunção do artigo 77 do Código Penal. Não vemos como impedir a concessão do artigo, pois se trata de direito público subjetivo do réu. Porque em manter o preso simplesmente acusado e depois soltá-lo sob a condenação, é que, se houver absolvição, como ficar a situação, não esquecendo que foi previsto também indenização para o condenado por erro jurídico.
assim como para a sentença que ficar preso além do tempo indicado na sentença do servidor artigo 5º, que fica previsto o preso depois venha a ser absolvido, principalmente sabendo que a pena prevista para o seu crime adquirida, a suspensão de execução não deve também ser indenizada. A melhor situação nesse caso é a concessão de liberdade provisória mesmo, porque nenhum das novas leis disciplinares é instituição, desde que por falta de impedimento legal a liberdade provisória pode ser perfeitamente concedida até tenha a preencher os requisitos legais. Todo esse tipo de garantia constitucional encontra-se desenvolvimento do processo penal. São chamados do princípio constitucional do processo penal, como o direito penal a dizer, disse a Tourinho Filho, tal intimação são as suas relações. Por muito tempo estavam duas disciplinas formando um só. Todos dizem que o direito processual penal era um ramo de apêndice de direito penal. Várias instituições, como os da ação, suspensão condicional de pena, livramento condicional, são regulamentados pelas duas disciplinas. O direito do processo penal é um meio através do qual os direitos penais se concretizam. O processo tido normas para a situação do direito penal é através do processo que se aplica a pena prevista para o crime. Não se concebe a aplicação de pena senão por meio de processo regular. Em regras, a condução criminal incide tanto no campo penal como na civil, causando um dano material que precisa ser reparado. O processo penal está assim ligado ao direito civil na reprodução do dano nas quais prejudiciais. Muito embora o nosso processo penal tenha adotado o sistema de separação na apuração de responsabilidades do artigo 63, muitas vezes a solução de uma solução civil depende do resultado criminal e quando as prejudiciais, a solução na esfera civil tem influência na esfera penal. A ação de prestação de contas pode ser prejudicial ao crime, a apreensão intrépida e amputação amputando ao viajante, a anulação da primeiro casamento ou mesmo do segundo por motivos que não há bigamia pode ser prejudicial ao delito de bigamia. Tito ainda o processo penal em relação com direitos administrativos que nos refere às leis de organização jurídica e execução das penas. Bem, amiguinhos, vou parar por aqui o vídeo, tá? Vou fazer outro vídeo em seguida, tá, gente? A gente parou na página 26, tá? Do Código Penal, beleza? A gente vai continuar na próxima aula e até. E se vocês quiserem anotar um resumo aí, tá, gente? Pegar o caderninho de vocês, anotar um resumo, já era. Só depende de vocês. Até. Tchau, gente. Tchau, gente.